Imagine só, um adolescente e um velho são atropelados por uma nave espacial e cada um dos dois tem o corpo reconstruído como armas que podem destruir a humanidade. Fala pessoal, meu nome é Davi e o anime de hoje se chama Inuyashiki. Esse anime é pra quem tem um coração forte, então deixa o like e se inscreve se você é um verdadeiro otaku raiz. O anime começa com um velho, esse é o senhor Inuyashiki. Ele vai com seus filhos e a sua esposa para uma nova casa. Chegando lá, seus filhos veem um grande apartamento. Um carro sai de dentro e cumprimenta o novo vizinho. Na verdade, a sua nova casa é menor e fica atrás desse prédio. Seus filhos reclamam que a casa é pequena, deixando o homem um pouco frustrado. E depois de mais reclamação, sua esposa e seus filhos saem para comer e deixa ele sozinho para ajeitar a casa. Enquanto ajeitava as coisas, ele tira um papel do bolso que pedia para ele ir ao médico. Dentro do trem, ele provoca alguns garotos que estão fazendo baderna. Ele fecha o punho querendo revidar, mas isso era só a sua imaginação e ele continuava sentado sem fazer nada. Enquanto andava por uma praça, ele avista um cãozinho dentro de uma caixa, que logo faz amizade e leva o animalzinho para casa. A sua família não gosta muito da sua atitude, pois eles falam que cães fedem e dão muito trabalho. Ele não se importa muito e leva o cãozinho para seu quarto e lhe coloca o nome de Hanako. Já no outro dia, ele está no hospital. O médico pergunta a sua idade e Inuyashiki fala que tem 58 anos, mesmo aparentando ser bem mais velho. O médico analisa os seus exames e fala para Inuyashiki que ele tem câncer de estômago e que ele teria apenas 3 meses de vida. Ele liga para sua esposa, sua filha e seu filho, mas todo mundo ignora. Ele fica decepcionado e depois vai para um balanço do parquinho e começa a chorar. À noite, ele chega em casa. Sua filha e a amiga dela ignoram sua presença e sobem as escadas. Sua esposa reclama do cãozinho. Inuyashiki fica frustrado e leva o cãozinho para passear. Sem esperança sobre mais nada na vida, ele começa a correr e quando chega em uma praça, ele abraça Hanako e chora. Ele olha para o lado e avista um garoto. De repente, uma luz gigante aparece e uma explosão acontece. Uma voz fala que tem que reconstruir o corpo deles, mas tem apenas armas e o seu corpo começa a ser reconstruído. De manhã ele acorda e vai para casa. Na hora da refeição ele sente algo bem diferente, começa a beber muita água ao ponto de beber até mesmo da torneira. Algum tempo depois ele anda na rua e percebe que as suas costas não doem mais e nem precisa mais dos óculos para enxergar. O homem sente uma vibração diferente no celular. Já no seu quarto ele pega um martelo para destruir o celular. Uma fumaça aparece no seu corpo e ele se assusta. De repente, o seu braço se transforma em uma arma. Ele então procura por mais botões pelo seu corpo para ver o que aconteceria. Ele aperta o seu queixo e sua cabeça se abre, e em seguida o seu corpo, mostrando que ele não é mais humano. Durante uma volta no parque, ele lembra do garoto e fala que precisa encontrar ele. Alguns minutos depois, ele escuta um homem pedindo ajuda. Esse homem estava para ir de Americanas, pois alguns garotos queriam o torturar com fogos de artifício e bastões. Inuyashiki aparece na frente dele para proteger o homem. Os garotos começam a acertar ele com fogos. Ele começa a se aproximar dos garotos, reclamando que está muito quente. Quando ele chega próximo, os garotos começam a lhe bater com tacos de beisebol. Quando acertam sua cabeça, o homem desmaia. O que parece ser uma câmera aparece. O seu corpo começa a se abrir e soltar rajadas de luz nos garotos, que já iam detonar o outro homem também. Os garotos ficam desesperados e fogem, mas antes disso, a máquina pega todos os seus dados e transmitem ao vivo na TV. Um tempo depois, na escola, um garoto conversa com seu amigo. Ele se chama Shishigami Hiro. Hiro pergunta por que o seu outro amigo está faltando. Já fora da escola, Hiro vai até a casa de Choko, o seu amigo que falta. Ele pergunta por que Choko está faltando às aulas, mas o garoto finge que não escuta. Hiro pergunta se ele soube das mortes que aconteceram e pergunta se foi ele quem fez isso. Choko fala que isso não tem sentido e Hiro fala que era apenas uma brincadeira. Em seguida, ele se levanta e fala que não é mais o mesmo e abre a sua cabeça robótica, mostrando para o seu amigo que ele é um ciborgue. Ele fala que é um truque de mágica. Em seguida, eles vão para a varanda. Hiro mira e atira no corvo que estava voando. Choko fica paralisado de medo. Em seguida, eles vão para uma loja e Hiro manipula as imagens da TV para passar um programa imoral. Um tempo depois, eles vão para a rua e Hiro começa a controlar os carros como em um movimento de orquestra, fazendo todos eles colidirem. Choko fica assustado e fala que isso não é um truque de mágica. Já na casa de Choko, Hiro lê um mangá, enquanto mostra suas costas robóticas. Choko pergunta a Hiro por que ele não vira um super-herói. Hiro fica animado por um tempo, mas depois fala que isso seria chato. Ele se despede de Choko e vai embora. Hiro está caminhando em uma rua. Em seguida, ele começa a girar na rua e entra dentro de uma casa. Uma mulher estava cozinhando. Ela vira para trás e pergunta quem é ele. Ele continua calado, então atira na mulher. Em seguida, ele vai no banheiro, onde tem um homem banhando seu
seu filho na banheira. O homem pergunta a Hiro se ele vascou a mulher dele. Ele fala que sim, e Hiro lhe dá um tiro nas costas. Logo depois, ele vasca um homem que cai por cima do seu filho pequeno, que vasca afogado. Uma garota chega na casa e se depara com o corpo da sua mãe. Ela fica assustada, ela olha para o lado e vê Hiro. Hiro chega próximo dela e pergunta qual é o seu mangá favorito. Ela fala chorando que é One Piece. Hiro fica animado, pois é o mangá favorito dele também. Ele faz um corte na sua mão. A garota se desespera e tenta fugir, então ele vasca ela na cabeça. Inuyashiki estava escutando tudo do seu carro, mas não chegou a tempo de salvar ninguém. Ele olhou todos os corpos que estavam na casa e se depara com Hiro ainda lá. Hiro não perde tempo e dá um tiro na cabeça do velho e vai embora, mas Inuyashiki se levanta. Hiro olha para trás e se desespera. Em seguida, ele abre suas costas e sai voando. Já no outro dia, Hiro se pergunta por que o seu tiro não funcionou no velho. Enquanto isso, Inuyashiki tenta escutar algo dentro do banheiro. Um tempo depois, Inuyashiki está andando na rua. Ele vê um homem sendo intimidado por um grupo de outros baderneiros. Os baderneiros levam o homem para um lugar onde não tem ninguém, e quando eles iam começar a bater no cara, Inuyashiki chega com muita raiva detonando os baderneiros, e com um só golpe ele faz o líder deles girar. Em seguida, ele vai batendo em um por um, até que todos estejam no chão. O homem que ele defendeu agradece, e em seguida ele vai embora. No caminho, ele escuta crianças gritando. Ele voa até onde essas crianças estão e se dá de cara com um incêndio. Ele entra dentro da casa e salva o pai das crianças. Em seguida, ele volta novamente para dentro e salva a avó. Ele fala para eles não falarem nada para a polícia e nem para ninguém, e depois sai voando. Quando pousa na rua, Inuyashiki chora de emoção por ter conseguido salvar as pessoas. No outro dia, já na escola, Hiro convenceu Choco a ir, e um grupo de valentões vem importunar o garoto. Hiro não deixa barato e pede para eles saírem. Os valentões falam que ele se acha demais e um dos valentões coloca a mão na cabeça de Hiro. Ele fica um pouco bravo e segura o braço do valentão. Hiro aperta seu braço com muita força, fazendo ele se ajoelhar e pedir desculpas. Ele também pede para o valentão falar que eles são vermes de bunda. O valentão fala tudo enquanto chora. Depois disso, Hiro libera ele. Os outros falam para ele esperar no telhado. Algum tempo depois, Choco e Hiro vão ao telhado, mas não há ninguém lá. Hiro vai até a beira do telhado e fala que está vendo eles com algumas garotas. Em seguida, ele dá um binóculo para Choco para ver também. Enquanto isso, Hiro começa a atirar nos valentões. Choco fica desesperado e com medo. No caminho de volta para casa, Choco fala que não pode ser amigo de um assassino. Enquanto tudo isso rola, Inuyashiki está salvando um gato que foi atropelado. Ele fica desesperado por não estar conseguindo, mas depois ele consegue ver os danos dentro do corpo do gato e consegue curar. O gato desperta e ele fica aliviado. Depois disso, ele vai para um hospital e fala para si mesmo que irá curar todo mundo. No alto de um edifício, um homem alto faz uma ligação para o seu capanga, pedindo para ele retirar o corpo da mulher que está em sua cama. Depois disso, aparece ele em uma sauna. Ele fala para um dos capangas dele fazer umas coisas sinistras que eu não posso falar. Depois disso, aparece duas garotas conversando sobre o namorado dela. Logo depois, ele aparece e leva ela para casa. Em seguida, aparece o casal conversando. O cara fala para a garota que mesmo estando apenas há um ano com ela, ele quer casar. Eles dois ficam felizes e se abraçam. No outro dia, quando ela está saindo do trabalho, um carro preto para ao seu lado e alguns homens sequestram a garota. Ela acorda e vê que está sem nada e com uma seringa ao seu lado. O homem alto aparece e tenta pegá-la à força. Ela dá um golpe nele e tenta fugir. Ela se esconde e acaba pegando a sua katana. Depois disso, a garota ataca ele e acaba cortando seu pulso. Os capangas do homem aparecem para ajudar ele e ela acaba fugindo. Já dentro do apartamento com o namorado, ela fala tudo para ele, que a Yakuza a sequestrou. De repente, alguém bate na porta. É o mesmo cara alto. Ele fala que o namorado dela é patético e parece um porco. Em seguida, ele enforca o namorado dela. Um dos capangas leva um golpe e Inuyashiki já chega batendo em todo mundo. Ele agarra o homem da Yakuza até ficar sem ar, mas antes disso acontecer, ele saca a arma e dá vários tiros na cabeça do nosso herói. Inuyashiki desmaia. Quando ele acorda, ele se depara com o corpo desacordado do namorado da garota. Ele faz de tudo para trazê-lo de volta e consegue. Inuyashiki em seguida liga pro chefe da Yakuza e fala que está indo buscar ele. Depois de derrotar vários capangas, Inuyashiki finalmente chega à sala dos chefões. Eles perguntam quem é ele. O cara alto fala que é um convidado. Em seguida, eles vão para uma sala sozinhos. Inuyashiki fala que ele pagará pelos crimes. O homem alto não liga e começa a atirar para cima do velho, que começa a fazer algumas poses estranhas. A munição acaba. O homem fica tenso perguntando o que ele é. Inuyashiki não quer papo e já vai dando um soco na sua cara, fazendo ele
de girar. Ele cai no chão todo destruído depois de apanhar e fica ameaçando o idoso. De repente, os seus capangas chegam atirando. Inuyashiki leva vários tiros por alguns minutos até desmaiar. Desorientado, a máquina que é o seu corpo começa a trabalhar sozinha. Ela fica atirando luzes e deixando todos sem visão e sem o movimento das pernas. Ele acorda, bebe uma cerveja e vai até o homem alto que está sem olhos e caído no chão. Ele pega o celular do chefão e liga para os capangas. Já no hotel, a garota está sem nada em cima da cama, gritando pelo namorado que ela acha que morreu. Inuyashiki aparece. Ele fala que tá tudo bem com o Satoru, que é o namorado dela. Ela então se veste e ele leva a garota para o Satoru. Eles se abraçam naquele clima de felicidade. No outro dia, Choco vê uma matéria no jornal sobre o incidente da Yakuza. Ele fica surpreso e começa a procurar na internet por incidente de homem-robôs, mas não encontra nada. No entanto, ele se depara com um site que fala sobre pessoas que foram curadas de doenças aparentemente incuráveis. Ele resolve então fazer um teste e fica gritando por ajuda dentro do seu quarto. Alguns minutos depois, a sua campainha toca e era o Sr. Inuyashiki. Choco fica feliz e pergunta se ele está sem blusa porque ele veio voando. Inuyashiki fica surpreso com isso. O garoto então chama Inuyashiki para o seu quarto. Em seguida, pergunta a ele se ele é um robô. O velho fica surpreso novamente e Choco fala que o seu amigo de infância também é um. Choco pergunta se foi ele quem destruiu a Yakuza. Inuyashiki fala um pouco decepcionado que sim. O garoto então fala que ele é um verdadeiro herói e depois chora. Enquanto isso, Shishigami está andando na rua e uma garota da sua sala diz que está interessada nele. Ele fica feliz e diz obrigado. Em seguida, ele vai embora. Já à noite, Hiro entra em uma casa e se depara com um homem olhando para ele. Esse homem é o seu pai. Ele comemora o aniversário de um dos seus meio-irmãos e até assistem um filme juntos. Depois disso, ele se despede e vai para casa. Chegando lá, ele fala para a mãe dele que o pai dele está feliz. Já no ponto de dormir, a mãe de Hiro fala que tem algo para falar para ele. Enquanto isso, Choco e Inuyashiki estão voando e vão para um ferro velho treinar suas habilidades. Inuyashiki empilha várias sucatas. Choco fala para ele tentar destruir com um golpe, e Inuyashiki não consegue de primeira, mas em seguida ele lança a rajada de luz que faz uma cratera gigante. Já em outra cena, a mãe de Hiro diz que tem câncer e o médico deu apenas um mês de vida para ela. Ela começa a chorar, falando que não quer morrer. Hiro também chora, ele abraça ela e começa a curá-la, falando mentalmente que não irá deixá-la morrer. Já no outro dia, Hiro está na escola. Sua mãe liga e avisa muito contente que os médicos falaram que ela está curada. Um tempo depois, em casa, ele está falando com sua mãe e fala para ela que eles vão se mudar. Ela fica impressionada com o novo apartamento e pergunta a ele como ele conseguiu dinheiro. Hiro fala que foi através de day trade. Eles vão até o prédio. Sua mãe pergunta quanto é o aluguel. Ele fala que é 500 mil ienes e fala para ela não se preocupar, já que ele cuidará dela a partir de agora. Enquanto tudo isso acontece, Choco e Inuyakishi visitam hospitais curando pessoas. Inuyakishi cura uma criança. Choco fica impressionado e começa a chorar, e por causa disso eles quase são pegos. O garoto curado fica em pé. A mãe vai e dá um abraço nele enquanto chora. Hiro se corta com o papel e fica feliz por ter voltado a ser humano. No entanto, era apenas um sonho. Ele acorda e vai tomar café. Na TV, passa sobre as mortes das pessoas dentro de casa. A mãe dele fala que quem faz isso deveria ir pro inferno. Hiro pergunta e se fosse ele, o que ela faria? Ela diz que morreria junto com ele. Já à noite, antes de dormir, ele promete que não irá matar mais ninguém. De manhã, alguém bate na porta procurando por ele. É a polícia. Eles vão até o quarto e veem Hiro pulando a janela. Lá fora, o garoto se depara com vários policiais que se jogam em cima dele. Sua mãe fica preocupada e começa a chorar. Hiro consegue dar um golpe nos policiais, jogando todos para longe. Em seguida, ele corre e quando vira a rua, ele sai voando. Quando ele pousa, ele vê as notícias nos jornais, falando que a partir de agora ele é um procurado em todo o Japão. A garota que tinha se declarado para ele o encontra na praça e o leva para sua casa. Ele fica conversando com a avó dela na cozinha. Um tempinho depois, Hiro se levanta e vai para o quarto. Lá ele continua vendo as notícias sobre ele na TV. Já quase anoitecendo, a garota chega da escola e vai falar com ele. Hiro pergunta se tudo bem ele ficar ali. Ela responde que sim. Ele pergunta se os pais dela não vão chegar. A garota fala que os seus pais já morreram há bastante tempo e ela só tem a avó dela agora. À noite, Shishigami entra no quarto da véia e aponta o seu dedo para ela. Em seguida, ele entra no quarto da garota também. Enquanto tudo isso acontecia, Choco fala para Inuyashiki que Hiro tinha enviado os dados do celular para o cérebro e mostra para
ele que ele também pode. Ele conecta um cabo USB no dedo do velho, que fica assustado. A imagem do smartphone agora aparece para ele na visão dele também. Em seguida, ele voa para o espaço para testar a ligação e um dos astronautas consegue ver ele. Hiro fica no quarto chorando enquanto sua mãe aparece na TV, muito triste. No outro dia, Hiro continua assistindo às notícias. A repórter fala que não se ouve mais notícias da mãe dele. Enquanto Hiro se preparava para dormir, ele resolve assistir um programa de comédia e lá em cima apareceu uma mensagem falando que sua mãe se vascou à noite. Ele se levanta e sai de casa. Chegando lá fora, ele voa e chora. No outro dia de manhã, o seu pai estava dando uma entrevista decepcionado. Hiro aparece e transforma os jornalistas em sopa de pimenta. Em seguida, ele voa para um beco, onde vê vários comentários em um fórum falando mal da sua mãe, e um dos comentários fala que foi ele quem entregou o endereço. Hiro manda mensagem para cada um deles e fala que vai vascar todo mundo desse fórum. Um homem aparece na tela do computador falando que duvida. Hiro aparece no celular dele, ele fica chocado, em seguida aparece em seu computador. O homem fica meio sem entender nada. Hiro fala que foi ele que mandou o endereço. O cara começa a rir que nem louco. Hiro então dá um tiro na sua perna para ele ficar esperto. O homem começa a chorar e fala que foi trollagem. Hiro então mostra as provas que não foi. O homem tenta fugir, mas acaba sendo vascado na cabeça. Hiro manda mensagem novamente no fórum e manda o vídeo do primeiro morto. Ele fala que vai atrás de um por um e logo depois ele sai vascando todo mundo do fórum que falou da mãe dele. Já à noite, Hiro retorna à casa da garota. Ela pergunta se ele saiu por causa do incidente com a mãe dele. Ele ignora e vai para o quarto e em seguida se deita sem falar nada. Ele sonha com um homem que foi atropelado por um trem. Em seguida ele acorda. A garota entra novamente em seu quarto antes de ir para a escola e pergunta se ele está bem. Hiro não responde e ela vai embora. Mais tarde, naquela noite, ela vai ao seu quarto e pergunta por que isso está acontecendo com ele e fala para a polícia pegar logo o verdadeiro assassino. Hiro se levanta e fala que ele é o assassino e ainda fala que vascou dezenas. Ele fala sobre o incidente do trem. Enquanto todas as pessoas estavam assustadas ou tirando fotos, ele sentiu uma luz. Ele pega o estilete e taca no braço com força. A garota se desespera e grita, o estilete quebra. E ele mostra a ela que ele é um robô. Ela não consegue acreditar. Ele leva ela pra fora, abraça ela e voam juntos. E se tu acha que é algo romântico, chegando lá em cima, ele fala que vai destruir o país inteiro e quase solta ela. Ela grita e chora, falando pra ele não deixar ela nem sua avó pra trás. Ele então fala que não vai mais abandoná-las. A garota chora de novo e fala que ele destruiu a vida e os sonhos de muita gente. Hiro fala para compensar isso, ele agora salvará vidas a partir de hoje. Primeiro, eles salvam a vida de uma mulher que está com uma doença incurável. Depois disso, eles vão salvando as vidas de vários homens e mulheres pela cidade. À noite, depois do jantar, ele vai dormir. Vários fuzileiros invadem a casa e atiram na senhorinha e na garota. Em seguida, atiram em Hiro, mas não adianta muito, as balas não penetram a pele dele, e ele consegue revidar com tiros em alguns deles. Ele saca o braço robótico e já era. Uma explosão acontece, Hiro sai com o corpo das duas nos braços e voa. Ele chega em uma praça e coloca o corpo das duas no chão e lamenta muito. Ele segura suas mãos, em seguida ele se levanta e sai voando. No outro dia, uma reportagem fala que tem um meteoro indo em direção à Terra e fala que esse meteoro é centenas de vezes maior do que o que destruiu os dinossauros. Inuyashiki olha para a TV meio assustado. Enquanto isso, sua filha se despede e vai para a escola. Em um bar, 3 policiais discutem como Hiro destruiu vários fuzileiros de elite e conseguiu fugir. Um deles até fala que gostaria de vê-lo pessoalmente. Alguns dias depois, Hiro está de frente para uma delegacia onde tem um guarda lá fora e pergunta se ele não o reconhece. O guarda vê que ele é Shishigami Hiro e fica assustado. Hiro fala que já que vão ficar caçando ele resolveu aparecer antes. Ele mira o dedo na cara do guarda e já era. Depois ele invade a delegacia e deixa centenas de corpos para trás. Enquanto ele vai subir as escadas, alguns homens atiram, mas não adianta muito. Hiro detona até a pobre da secretária. Em seguida, os policiais daquele dia que estavam no bar o encontram e começam a atirar nele, mas Hiro vasca vários deles. O chefe de polícia se joga nele, mas Hiro vasca também.
O homem que queria vê-lo pessoalmente agora é o único de pé. Hiro fala que vai acabar com a polícia inteira e dá um tiro na perna dele. O policial fala que eles ainda vão o pegar. Hiro fala que vai deixar ele vivo para assistir ele destruindo a polícia. Hiro volta pro térreo. Chegando lá tem um exército de policiais. Ele não se intimida e continua andando. O sniper lhe dá um tiro na cabeça, fazendo ele cair no chão. De repente todos os policiais começam a atirar sem parar, não dando chance para Hiro se defender. Hiro fica desacordado, então o robô começa a trabalhar sozinho e sai voando. Chegando no alto, ele começa a soltar várias rajadas de luzes, destruindo assim toda a força policial. Em seguida, ele cai em cima de um carro. Começa a chover, Hiro bebe a água da chuva e acorda. Apenas 3 policiais restaram e Hiro abate 2 deles, deixando apenas aquele policial vivo, que fala que Hiro venceu. Hiro fala que ainda não e vai embora. No outro dia de manhã, Inuyashiki e sua família veem a reportagem sobre Hiro. O jornalista fala que sozinho, Hiro derrotou uma força policial inteira. O chefe da polícia dá uma entrevista falando que Hiro está travando uma guerra contra o país inteiro. Aparece Hiro em um telhado, olhando para sua mão, e ele começa a fazer uma transmissão ao vivo. Ele fala que esse país continuará perseguindo ele, então ele diz que destruirá o país inteiro, e que cada habitante dali é seu inimigo. Então Hiro declara guerra e fecha a transmissão. Um homem está andando na calçada e de repente é alvejado. Em seguida, várias pessoas começam a ser vascadas do nada. O pânico se instaura. 3 garotos estão abaixados em um canto da rua, achando que Hiro está em cima de algum telhado. O garoto que estava segurando o celular de repente é vascado na cabeça. Choco fala para Inuyashiki que estão falando que Hiro está atirando de algum telhado. Hiro faz uma ligação para um programa jornalístico e quando o homem atende é alvejado. Nesse momento, Choco vê a notícia que fala que Hiro eliminou o jornalista durante uma ligação, então ele fala para Inuyashiki. Quando Hiro estava para transformar uma criança em presunto, Inuyashiki e Choco mandam uma mensagem de voz falando para todos os japoneses não mexerem nos smartphones. Então todos começam a soltar os celulares, inclusive a criança. Hiro aparece em telões de TVs e fala que é inútil largar os celulares, e começa a detonar geral pela TV mesmo. Depois de vascar 100 pessoas, ele fala que isso foi apenas um teste, e a partir de amanhã morrerão 1000 pessoas diárias. Logo depois ele acaba a transmissão. Inuyashiki estava correndo para procurá-lo, mas Choco fala que já acabou. No outro dia, mesmo acontecendo tudo aquilo, ainda tem aula, e a filha de Inuyashiki fica irritada, pois ela ia sair com uma amiga. Hiro aparece falando com a garota que aparentemente estava morta, mas parece que ele salvou ela e a avó dela. A filha de Inuyashiki não vai para a escola e prefere dar um rolê com a sua amiga por aí. Aparece uma cena de um homem carregando uma criança chorando dentro de um avião, e uma mulher bondosa ajuda a acalmar o bebezinho. Mas chega de coisa fofa. Hiro aparece no telhado erguendo os braços e de repente um avião vai caindo e causa uma grande explosão. Choco vê tudo acontecendo e fica desesperado. Depois outra cena mostra vários aviões caindo e causando destruição por toda a cidade. A filha de Inuyashiki está dentro de um prédio e um avião acaba indo em direção a ela. Choco liga para Inuyashiki chorando. O velho sai correndo, tirando a roupa e sai voando. Lá no alto, Inuyashiki fala que é tarde demais e se desespera. Choco fala que está vindo uma segunda onda. O velho então já tenta segurar o avião com a própria mão e consegue pousá-lo em segurança junto com vários outros. A filha do velho liga falando que está em perigo. Hiro aparece e fala que então é ele que está atrapalhando seus planos. Ele chora e fala que ele é o vilão e o velho é o herói. Inuyashiki fala para Hiro que sua filha está em perigo. O garoto nem liga e parte para bater no idoso, dando chutes e socos. A cabeça do velho se abre e Hiro começa a dar tiros. O velho começa a revidar, Hiro saca a arma, o velho sai voando e o garoto vai atrás. A perseguição começa, Inuyashiki querendo salvar a filha e Hiro atirando sem parar nele com rajadas de luz. Hiro faz um carro cair da ponte para acertar o vovô, mas ele consegue esquivar e deixar o carro intacto. Sua filha liga de novo e se despede de todo mundo, e fala que ama ele, em seguida ela cai. Hiro solta rajadas de luzes no velho, causando uma grande explosão. Inuyashiki sai da explosão e começa a atacar. Os dois entram em um combate violento e acabam desmaiando, então suas máquinas se analisam e começam a batalhar
batalha só da própria máquina. Elas soltam várias rajadas de luz. O garoto traz até um satélite do espaço, Inuyashiki explode ele e fica escondido até pegar Hiro por trás. Em seguida, ele quebra sua cabeça e retira os seus braços. Os dois ficam sem força e caem. O garoto cai no chão e Inuyashiki na água. O velho retorna à consciência e sai voando da água em busca da filha. Chegando lá, ele vê sua filha com os olhos abertos e sangue no nariz. Ele tenta reviver ela várias vezes, enquanto chora, mas não consegue. Então ele se levanta para ir embora. Ela acorda e começa a tossir. Depois disso, ele salva ela e a amiga dela e começa a ajudar o máximo de pessoas que ele consegue. As pessoas começam a falar que Deus voltou. Inuyashiki chega em casa e sua família vê ele na TV. Então ele revela ser um robô. Inuyashiki pede desculpas e fala que talvez ele não tenha mais nenhum traço humano. A mulher dele começa a fazer perguntas sobre a sua lua de mel e ele acerta tudo. Ela então diz que ele é o mesmo de antes. À noite, Choco chega da escola e quando vai entrar no quarto, se depara com Hiro sem os braços em pé. Hiro fala que o velho era realmente forte. Para mudar de assunto, Choco fala que saiu um novo mangá. Ele e Hiro começam a ler juntos. Choco fala que vai ao banheiro e liga para Inuyashiki, que fala que já está indo. Choco fala que mesmo que Hiro o mate, Inuyashiki irá destruí-lo. Hiro fala que só veio se divertir e ler mangá com um amigo. Choco fala que ele é um assassino. Hiro se levanta e chora. Alguns minutos depois, Inuyashiki chega na casa de Choco, mas Hiro já tinha ido embora. No outro dia, Hiro vê notícias sobre ele e percebe que as pessoas estão pedindo para ele morrer. Ele vê a garota que se declarou para ele junto com a vozinha dela de longe e seus olhos enchem de lágrimas. Já à noite, o filho de Inuyashiki abre a TV e do nada mostra o Trump falando que já viveu muito, então não tá preocupado com o meteoro. Um tempo depois, Inuyashiki e Choco estão em ligação. O velho fala que tentará destruir o meteoro. Choco chora e fala que ele é muito legal. Inuyashiki bebe muita água para não ficar sem energia e quando ele ia sair de casa, sua filha o vê e fala que ele não precisa ir. O velho fala que não vai desistir até o final. Quando ele está para voar, sua filha o abraça e pede para ele não ir. Inuyashiki fala que voltará. Ele voa, chegando no meteoro, ele começa a destruir bombardeando. Choco liga para ele e pergunta como está. O velho fala que conseguiu fazer apenas um pequeno buraco. Choco fala para ele voltar e passar mais tempo com sua família, mas Inuyashiki não desiste. Quando ele tá para desistir, Hiro aparece e fala para ele que irá se explodir para mudar a rota do meteoro. Ele também fala que escutou as vozes no dia do incidente, falando que poderia destruir o mundo, e ele não quer que a garota que ele gosta e Choco morram. Por um instante passa a garota que ele gosta, perguntando onde ele está enquanto chora. Hiro se ajoelha e pede para Inuyashiki apertar os seus olhos para completar a explosão. Choco liga para Inuyashiki e pergunta o que está acontecendo. Quando o velho explica o que Hiro vai fazer, ele entra em prantos. Em seguida, Inuyashiki aperta os olhos de Hiro e ele se explode, causando uma enorme luz no céu. Depois disso, o velho calcula que o meteoro ainda não se afastou totalmente e ainda pode trazer muita destruição. Choco liga para ele e Inuyashiki fala que por causa de Hiro a terra foi salva e ele está voltando para casa. Em seguida, Choco fala que verá ele amanhã de manhã. Inuyashiki desliga e fala que esse é o seu destino. Ele aperta os próprios olhos e em seguida explode. Choco vê a luz pela segunda vez e chora de desespero, sua família também. E assim termina esse anime maravilhoso. Gostou? Então se inscreve.